O tema de hoje, judicialização da fé, parte 2. E será que nós estamos, de fato, dentro dos conceitos estabelecidos pela reforma? Será que nós estamos, de fato, caminhando de acordo com aquilo que foi conquistado a preço de sangue por muitos, né? Zwinglio, Jerônimo Savonarola e tantos outros reformadores que dedicaram suas vidas para que nós hoje tivéssemos o que nós chamamos de igreja protestante. Mas será que nós estamos, de fato, honrando essas conquistas da reforma? E aí, a primeira coisa que a gente coloca no livro, nessa segunda parte, é por que a judicialização da fé, né? Nós estamos falando de judicialização da fé. Nós sabemos que judicialização ela pode ser aplicada, esse fenômeno acontece também na área da saúde, na área da educação e tantas outras situações, mas na fé é o nosso propósito, porque nós entendemos que existem pessoas que estão buscando socorro no judiciário para obterem aquilo que foi prometido para ele ou para ela. Então, a judicialização da fé tem crescido no Brasil. E por que esse fenômeno tem crescido? Aqui eu elenquei três situações, né? A primeira delas, porque as pessoas estão deixando de lado aquilo que é prioritário, né? Eu vou ler para você aqui, deixa eu ver se eu acho, 17:11. Aqui. O que é prioridade para mim? Quando se trata de algo na minha vida espiritual, o que é prioridade? Eu conferir aquilo que está sendo ensinado com aquilo que está na Bíblia. Então, eu vou ter acesso a muitas coisas, mas será que todas essas coisas que eu estou tendo acesso, elas são de fato algo que a Bíblia prevê? Ou algo que a Bíblia está estabelecendo para a minha vida e para a tua vida? Aí aqui, Atos capítulo 17, versículo 11, diz assim: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, existiam um grupo de crentes que, nesse caso aqui, se você colocar no versículo 10, você vai entender que são os crentes de Bereia. Então, esses bereanos, eles conferiam aquilo que estava sendo ensinado, aquilo que estava sendo pregado. Hoje nós perdemos esse hábito. Eu vejo alguns nem sequer levam a Bíblia para a igreja. Então, quando é lido o versículo, é falado algo, as pessoas não buscam, não anotam para conferir em casa. Eu não digo ficar lendo na igreja, porque você vai perder, né, o fio da meada. Você precisa estar atento àquilo que está sendo falado, mas leva uma caneta, um bloco e vai anotando. Ele falou um versículo, você anota o versículo. Ele falou um texto, você anota o texto. Porque hoje o que tem acontecido a gente ouve e a gente vai praticar sem nem sequer ter o cuidado de saber se aquilo é de fato bíblico, se aquilo é de fato algo que está previsto na Bíblia. E aí nós, né, quando eu digo nós, os crentes de uma forma geral, nós estamos caminhando por ruas que nem sequer conhecemos. Você que já andou de carro ou de ônibus, seja lá o que for, mas de carro porque você estará no volante. Quando você entra numa estrada, principalmente à noite, que você não conhece, qual é a primeira coisa que você faz? Se você for motorista, você vai saber. Reduzir a velocidade, porque você não conhece a estrada. Então, a estrada, normalmente, ela é iluminada pelo farol e por aqueles olho de gato, ou então algumas coisas que tem no meio da estrada. E aí você vai reduzindo a velocidade que com a redução da velocidade, você consegue ter um maior controle do veículo no momento em que você tiver que fazer uma curva, por exemplo, mais brusca. Porque se você não conhece a estrada, a pista, você corre o risco de estar trilhando, de estar caminhando, por exemplo, uma curva muito acentuada e você pode não conseguir fazer ou reduzir a tempo de fazer essa curva com segurança. Então, o que se faz quando se conhece, ou melhor, quando não se conhece a estrada, é reduzir a
velocidade. O que nós fazemos quando nós não conhecemos o que está sendo ensinado? Nós pegamos para nós e saímos colocando em prática. Não faça isso. Vá lá conferir. Vá lá ver se de fato é aquilo que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Não é questionar a pessoa que está ensinando. Não. A pessoa que está ensinando, ela foi colocada lá para ensinar. Mas é questionar com você. Será que isso está na Bíblia? E vai para a Bíblia. Aí, aqui nós vamos ver nesse contexto, por causa dessa falta vamos dizer assim, de averiguação, com essa falta de leitura bíblica e de procura daquilo que está sendo ensinado, nós vemos pessoas transformando a fé em negócio. E quando isso acontece, nós ficamos chateados, né? Muitas pessoas falam, pastor, como isso pode acontecer? Isso acontece porque pessoas que estão fazendo estão conseguindo alcançar pessoas que estão querendo. Então é muito simples. Por que tem tanta gente brincando com a fé e fazendo da fé um comércio? Porque existem pessoas que estão se disponibilizando, estão se colocando diante dessas pessoas e consumindo isso. Então, enquanto tiver crente, tá assim com os ouvidos fechados, com os olhos fechados em relação à Bíblia, vão existir pessoas que vão falar coisas assim absurdas. Isso é muito perigoso porque são pessoas e pessoas. Maturidade cristã é uma coisa muito pessoal. Então, existem pessoas que você vai falar uma coisa e ela vai ter maturidade para digerir aquilo. Já outras não. Outras elas vão se sentir menosprezadas, rejeitadas, excluídas, e aí vão chorar, vão espernear e vão até sair da igreja por causa de algo que alguém falou, por falta de maturidade, tanto de quem falou quanto de quem recebeu. Então, é muito perigoso quando nós falamos qualquer coisa e a gente vai executar dessa forma. Aqui, algumas pessoas estão transformando a fé em negócio, transformando fé em dinheiro, né, trocando de verdade. Por quê? Primeiro, porque eles estão abandonando a condução das ovelhas. Eles estão deixando de lado aquilo que é prioritário. O quê? Um líder, um pastor, ele não tem que se preocupar com a arrecadação. E eu vou dizer para você, isso é algo extremamente importante na igreja, porque é a arrecadação que vai dar subsídio, sustento, suporte para que a igreja avance. Mas isso não é prioridade. No reino de Deus, não. Isso é consequência. Então, o pastor, o líder, ele tem que estar preocupado em conduzir as ovelhas para o céu. O objetivo principal da pregação, da ministração da palavra, não é a arrecadação, não é quantas pessoas eu vou angariar com dízimos, ofertas, mas são quantas pessoas eu vou levar ao céu. E quando essas pessoas deixam essa função que é pastorear de lado, elas estão negociando a fé em detrimento de outras coisas. Uma segunda coisa que fortalece essa questão da transformação da fé em negócio é o abandono da ética cristã no que diz respeito. Eu vou falar aqui do líder, né? Eu não vou falar aqui de pessoas, eu vou falar do líder. Quando o líder abandona a ética cristã é o que nos limita a avançar e a cometer algumas coisas. Porque para algumas pessoas, os fins justificam os meios. E aí elas querem alcançar um objetivo e para isso elas fazem centenas e centenas de coisas que não são assim, coisas muito, vamos dizer assim, bem vistas, mas elas precisam alcançar o seu objetivo. E aí aqui, né, a gente vai entender essa frase, os fins, ou seja, o meu objetivo, justificam os meios, aquilo que eu estou fazendo hoje. Então, por exemplo, para alcançar uma pessoa, aí ela precisa falar um montão de mentira ali. Então, esse meio, falar mentira, é justificado porque ela quer alcançar a pessoa. E isso não é verdade. Então,
Abandonar a ética, deixar a ética de lado, é algo perigosíssimo que vai me levar a ter atitudes que não condizem com aquilo que Deus quer para a minha vida. E o principal, a terceira e última coisa, que é assim, a coisa mais, vamos dizer assim, mais perigosa e mais danosa e prejudicial para qualquer cristão: abandono da Bíblia, das Escrituras. Pois foi isso que Martinho Lutero brigou lá atrás, porque eles estavam abandonando as Escrituras e tendo práticas que não tinham nada a ver com aquilo que as Escrituras diziam. Então, quando eu abandono a Bíblia, quando eu deixo a Bíblia de lado para poder fazer qualquer coisa, seja ela qual for, eu estou deixando de lado a minha bússola, e nesse momento eu não vou conseguir ter direção, ou melhor, eu não vou conseguir ter a direção correta, porque eu abandono a bússola. Quem serviu o Exército, Marinha, Aeronáutica e fez qualquer treinamento de localização, ele sabe que a bússola é extremamente importante para dizer onde está o norte. E se você colocar ali o azimuth, eu não lembro como é que se faz exatamente, mas você coloca ali as coordenadas e você diz, é para lá, e aí a pessoa anda para lá, e aí não, o norte está para cá, nós temos que ir para cá, que é o sul, e aí a pessoa anda, e aí ela não vai ficar andando aleatoriamente, perdendo, gastando energia em direções erradas. Por quê? Porque ela tem a direção certa, a Bíblia. Não abandone a Bíblia. A Bíblia tem a direção certa para a tua vida. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia é a bússola para a tua vida. Você vai caminhar em direção ao céu quando você colocar a Bíblia como sua bússola, quando você colocar a Bíblia como a sua regra de fé e prática, quando você colocar a Bíblia como seu manual, o manual que o fabricante deixou para mim e para você, aí a gente não vai ser enganado. Nós vamos ser como os crentes de Bereia. A gente vai olhar, anotar e chegar em casa a gente vai conferir. Existem pessoas que andam com a Bíblia, aí quando chegam em casa, a Bíblia ficou fechada, deixa a Bíblia ali e só vai pegar no próximo domingo. E aí, o que acontece é que nesse cenário que foi ministrado lá, naquilo que foi falado ali, a gente não sabe se aquilo estava de fato na Bíblia. E aí a gente vai se deparar com isso. O outro ponto, o foco dessas pessoas que estão à frente desses trabalhos, dessas igrejas, dessas instituições, o foco é a busca desenfreada por arrecadação, dízimo, oferta, desafio. E aí eles vão a cada dia aumentando os seus trabalhos, cada dia inventando um novo desafio, uma nova campanha, e essas pessoas elas não estão preocupadas com a vida da pessoa em si, elas estão preocupadas com aquilo que as pessoas vão ouvir, aquilo que elas vão fazer, quantas pessoas têm. E a gente ouve muitas coisas, muitos absurdos, mas existem pessoas que estão realmente trabalhando desenfreadamente para arrecadar mais e mais e mais e mais. E isso fica visível. E existem pessoas que também estão, dentro desse cenário, estão buscando novos adeptos fiéis, novos membros. E o crescimento numérico, nós falamos na semana passada, ele tem sido algo visível. O IBGE afirma que o número de cristãos cresceu absurdamente. Mas, paralelamente, não cresceu também em maturidade. Então, nós crescemos em número, mas nós não crescemos em espiritualidade, nós não crescemos em santidade, nós não crescemos em maturidade. A maturidade que o apóstolo Paulo menciona no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, quando ele fala de amor. Para eu ter amor, esse amor, eu preciso ter maturidade, porque algumas pessoas pensam que isso vai nascer comigo, eu vou acordar com vontade de amar. Não, amar é decisão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Não é para eu não vou acordar com essa vontade de amar,
Eu não vou acordar com essa vontade de fazer. Isso é decisão. E eu só tenho essa decisão quando tenho maturidade. E eu só tenho maturidade quando tenho um relacionamento com o verdadeiro. E eu só tenho um relacionamento com o verdadeiro quando eu busco na Bíblia. E quando eu busco na Bíblia, aí vai ser, sabe, aquele looping, né? Quando eu busco na Bíblia, eu começo a encontrar verdades que são absolutas para a minha vida. Quando eu encontro essas verdades, eu encontro com o Senhor. Quando eu encontro com o Senhor, eu quero encontrar as verdades. E quanto mais eu encontro, vira um looping, porque você quer se relacionar mais com Ele. Esse fenômeno da judicialização da fé é um fenômeno que tem causado muitas consequências, muitas, diversas consequências. E no livro eu coloco algumas delas. Nesse livro aqui, ó, Judicialização da Fé. Eu coloco algumas delas. A primeira dela, essas instituições, elas começam a virar representantes, né, do povo evangélico. Então, essas igrejas, quando aparecem na televisão ou nas redes sociais, elas acabam sendo não confundidas, né, mas colocadas todas num pacote só e vistas como o povo de Deus, o povo evangélico. Tudo que acontece nesse cenário é atribuído a você que é crente, é atribuído a mim que sou crente. Então tudo que acontece nesse cenário, eles falam, tá vendo? Ali, eu queria ver. Aí começam a nos espetar, vamos dizer assim. E essa é uma das consequências. Essas igrejas, elas começam a adotar uma postura de representação dos evangélicos como um todo, das igrejas evangélicas. Uma segunda coisa, as igrejas que estão tentando fazer alguma coisa certa, elas perdem. E eu estou aqui, eu vou voltar naquela live anterior, na parte 1, onde nós falamos da igreja. Nós nunca mencionamos uma igreja que não erra. Nós nunca mencionamos uma igreja infalível. Nós estamos falando de uma igreja que ela é dirigida pelo Senhor Jesus, e o Espírito Santo, ele se encarrega de acertar os ponteiros, de acertar os pontos que estão assim em desacordo. Mas em algum momento da nossa caminhada, a igreja, eu acredito e admito essa possibilidade, a igreja vai falhar. Mas o que eu estou dizendo que ela vai falhar não é a igreja, mas as pessoas que estão nela, que conduzem ela. E essas igrejas, mesmo sendo enfermas, nós mencionamos lá atrás, mesmo sendo enfermas, elas ainda são enfermeiras para o mundo, elas ainda continuam tendo a resposta que o mundo precisa, porque a igreja, ela tem a mensagem da cruz, e é essa mensagem que o mundo precisa. O mundo precisa da paz que excede todo entendimento. Eu vi postado um vídeo falando sobre a adoração de Israel no meio da guerra. A paz que excede todo entendimento não depende da ausência de guerra. Mesmo no meio da guerra, como os nossos irmãos lá em Israel estão, eles têm paz e eles continuam adorando ao Senhor. É essa paz que Jesus quer dar para mim e para você. Aí você fala, não, ele já me deu, é essa paz que ele tem te dado. E é sobre isso que a gente fala. Então, a gente está falando de uma credibilidade de uma igreja que pode errar, mas que ela continua sendo a igreja do Senhor. E essa igreja, ela perde a credibilidade por causa de outras igrejas, por causa do exemplo de outras igrejas que estão fazendo coisas, e as igrejas que estão caminhando em sinceridade, tentando fazer a coisa certa, elas são confundidas com essas, e elas são colocadas no mesmo pacote, no mesmo balaio, né? Como diriam os antigos. E aí elas perdem a credibilidade, mas isso não vai impedir o avanço da igreja e o cumprimento da sua missão, que é alcançar o perdido. Uma outra coisa que acontece, pessoas saem da igreja, pessoas se decepcionam com muitas coisas que ouvem, que veem, que sentem, né, que vivem, e aí elas saem da igreja por vários motivos. E elas saem porque elas se decepcionaram. E as pessoas que se decepcionaram, volto a dizer, elas não criaram raízes,
elas não entenderam que a igreja ela é feita por pessoas e as pessoas podem falhar conosco, mas o Senhor nunca falha. E a quarta consequência é que pessoas deixam de entrar na igreja. E quando eu falo deixam, e eu vou aqui colocar entre aspas, porque elas apenas retardam a sua entrada na igreja. Elas não são impedidas por causa desses eventos, desses acontecimentos. Elas apenas retardam porque um mau exemplo, uma coisa mal colocada, ela fala, para ser crente assim eu não quero ser. A gente entende tudo isso, mas isso não as impede de entrar na igreja, porque o Senhor, Ele é poderoso para quebrar cadeias e fazer aquilo que só Ele pode fazer. E Ele vai alcançar o perdido através dessas igrejas, através desses irmãos que vão pregar e que vão evangelizar. E essas pessoas, mesmo assim, com um pouco de demora, elas vão ser alcançadas pelo Senhor. O que eu e você precisamos entender é que na nossa caminhada nós vamos nos deparar com pessoas e pessoas, líderes e líderes. Eu me lembro que a gente dando aula de liderança, eu menciono um capitão chamado, eu acho que é Francesco Schettino, eu acho que é esse o nome, ele é italiano. E ele percebendo que o navio estava naufragando, ele emite uma mensagem para a tripulação e para os passageiros de que estava tudo bem e que seria rapidamente solucionado. A equipe de prevenção, enfim, quando há um evento desse, né? Ela foi acionada e foi até a sala de máquinas, e aí eles perceberam que não havia muito o que fazer. A atitude desse capitão foi exatamente deixar o navio de forma assim silenciosa. Ele desceu, pegou o bote e fugiu. O navio afundou e 32 pessoas morreram. Ele foi condenado, né, por homicídio e por negligência e tantas outras coisas, porque o capitão do navio ele tinha pelo menos duas obrigações. Ele tinha que avisar a tripulação, toda a tripulação, e aos passageiros que havia uma necessidade de evacuar, de sair de dentro do navio, de deixar a embarcação. E a segunda coisa que ele, como capitão do navio, ele deveria ter feito, era ficar dentro do navio até que o último saísse, porque ele era o capitão do navio, da embarcação. Diferente daquele filme Titanic, né? Onde o capitão do navio, ele avisa a todos e aí faz aquele relatório, eu não me lembro exatamente o que ele fala, mas depois de ele falar tudo, ele segura no leme e se mantém ali como se ele estivesse ainda no comando do navio. Ele não abandona o navio. Ele podia ter abandonado num daqueles botes que algumas pessoas foram salvas até chegar, né? Mas ele não fez isso, ele se manteve no navio. Então, nós vamos encontrar líderes que estão preocupados com o dinheiro e vamos encontrar líderes que estão preocupados com as pessoas. Cabe a nós identificar cada um deles. Mas não cabe a nós ficar caçando, aquela coisa. Não. Eu vou ler para você aqui do jeito que está no livro, tá? E quando você pegar o e-book, no livro físico, está na página 71. Se você pegar o e-book, pode ser que mude o número da página, mas está nas considerações finais. Bem no finalzinho, é o penúltimo parágrafo, antes do versículo que eu vou ler para você. Diz assim, com isso chegamos à seguinte conclusão. Mesmo diante do caos teológico que estamos vivendo, temos uma certeza. O Senhor conhece cada um de nós e também nossas intenções, ou seja, é possível enganar muitas pessoas, mas é impossível fazer o mesmo com Deus. Então essas pessoas, elas vão tentar enganar muitas pessoas, mas elas nunca, absolutamente nunca conseguirão enganar a Deus. E aí, o texto que eu deixo para vocês, tá, também, é o último texto,
a última frase, né, vamos dizer assim, do livro, diz assim: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Inabalável, sabe o que é? É que não consegue ser abalado, ou não pode ser abalado. E autenticado com esse selo, o Senhor conhece os que são seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. Então, nesse livro aqui, ó, Judicialização da Fé quando Deus não é suficiente. Então, o desafio para mim e para você é, no meio da nossa caminhada, só fazer aquilo que está nas nossas mãos da melhor maneira possível, sem se preocupar se aquela pessoa, sabe, não se preocupe, só faça. E se você detectar por alguma atitude, porque os frutos, a árvore é conhecida pelos frutos, se você detectar por causa de algumas atitudes, o nosso desafio é nos manter, em primeiro lugar, nos manter na caminhada cristã, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e em segundo lugar, não olhar para essa pessoa. Porque nós estamos fazendo uma grande obra, igual Neemias. Estamos fazendo uma grande obra, não podemos parar. Né? Neemias foi chamado e ele falou: não, pode ser que esses caras estão tramando contra nós não vamos descer não, nós estamos fazendo uma grande obra. Você está fazendo uma grande obra, você não pode parar por causa de alguns acontecimentos. Prossiga. O desafio para nós é continuar nessa caminhada cristã. Amém? Que você possa, no meio desse turbilhão de acontecimentos, de coisas novas, sabe, aparecendo sempre com a intenção, o objetivo de mostrar para nós que está sendo descoberta agora a pólvora, né? Exatamente como foi a descoberta da pólvora, a descoberta da roda. Eles estão colocando coisas aí, doutrinas evangélicas, descobertas teológicas, como se estivesse descobrindo a roda. O evangelho é simples e puro. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ponto final. A partir daí, a gente segue com Ele. Amém? Não se envolva em situações, em doutrinas, em teologias que vão trazer para você um nó na cabeça e que vai fazer com que você até mesmo saia do caminho. Permaneça no caminho. É desafiador, mas é esse desafio para você, é esse o desafio para mim. Permanecer no caminho. Aconteça o que acontecer. Amém? Deus abençoe a tua vida.